Olha aí, Chalder, estamos já no ar agora para a gente poder falar um pouquinho sobre todos esses assuntos que a gente começou a apontar aqui no início do programa, mas eu acho que o primeiro dos assuntos, o que a gente podia começar a nossa conversa, era sobre essa questão da nota do Valdemar da Costa Neto, né? Essa nota movimentou hoje a política aqui, né, André? Primeiro, bem-vindo aí ao nosso programa. Olá, Bruno, bem-vindo, obrigado, na verdade. Você é a nova Andresa, eu sou o novo Bruno, né? Digamos, temporariamente, só no dia de hoje. Pois você lembra, não sei se você lembra, quando saiu lá atrás, né, no dia 13 de maio, a primeira reportagem dessa série aí do site The Intercept, revelando a conversa do Flávio Bolsonaro com justamente o Daniel Vorcaro, já tinha uma especulação dentro do bolsonarismo sobre a Michelle, né? Então as pessoas começaram a falar, cara, se isso inviabilizar o Flávio, a Michelle pode vir a ocupar o espaço. Aquela altura já não dava mais para ser o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, que tinha sido cogitado antes como candidato, porque ele perdeu o prazo de desincompatibilização, ou seja, ele precisaria ter deixado o cargo antes, né? Como ele não fez isso, ele já está inviabilizado como candidato presidencial. Né? E aí teve toda a especulação sobre a Michelle. Tipo, putz, se não der o Flávio, vamos colocar a Michelle, vamos testar o nome dela, o nome que já estava sendo ventilado antes, né? Tem toda uma ala dentro da direita do bolsonarismo que já queria ela mesmo como a candidata, e aí esse rumor passou a circular mais forte. E aí hoje a gente teve essa informação sobre a suposta quarentena, né, que o Valdemar... Quarentena dos 15 dias, né? Quarentena de 15 dias, né, quinzena. Aqui. Que o Valdemar colocaria a candidatura para ver se ela se inviabiliza ou não. E aí ele veio a público dizer que não, claro que não, a gente vai manter e tal. Lembrando que isso é um terreno onde essas notas, declarações públicas, valem muito pouca coisa, né? Então vamos lembrar que até recentemente o Aldo Rebelo dizia que ia ser o candidato do Democracia Cristã, ia até o fim, não sei o quê, só para ser desmentido, né, pelo próprio partido que resolveu trocar ele por outra pessoa. Então, eu só acredito vendo, né? Eu não penso que seja o caso de trocar o Flávio, não vejo isso como uma coisa viável, mas assim, também não dá para confiar em nota do Valdemar, né? Valdemar. Ô, claro, a gente tem a notinha pra gente colocar aí na nossa... Ótimo, vamos ler a nota junto aqui, André, que eu acho que pode ser uma coisa importante até para quem não teve ainda acesso à nota, né? O que aconteceu? Hoje pela manhã, só para a gente mostrar para o nosso telespectador, hoje pela manhã estavam discutindo a possibilidade que saiu uma notícia dizendo que, olha, o PL em 15 dias vai definir se continua ou não com Flávio Bolsonaro de candidato à presidência da República. E daí isso começou a dar uma especulação muito grande, as redes sociais em polvorosa, todo mundo falando sobre isso, e o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, soltou esta nota, que ele diz o seguinte: fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Em nenhum momento tratei de testar resistência de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos anos, sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca. A verdade é simples. O que veremos nos próximos dias será o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população. Isso sim deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé. Foi isso que o Valdemar da Costa Neto escreveu num dia depois da pesquisa Atlas ter mostrado uma queda considerável do Flávio Bolsonaro. Você disse, olha, talvez não dê para confiar tanto nessa nota do Valdemar. Você acha que existe risco real de mudança de candidatura no PL? Olha, eu acho que não, pelo menos nesse primeiro momento, Bruno. A candidatura de Flávio Bolsonaro, o desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro derreteu como um chocolate da Copenhagen ao sol, né?
Mas eu acho que essa derretida também não foi assim, uma coisa tão abissal, Bruno, a ponto da gente ver o candidato, ele perder a candidatura, pelo menos não no primeiro momento, né? Não a ponto de inviabilizar ele, assim. Todo mundo que eu converso da campanha dele não fala sobre essa possibilidade, tipo assim, pelo menos com uma coisa que esteja sendo aventada para agora, né? Então, talvez possa vir mais para frente. No momento não é, assim, pelo menos as pessoas que eu converso dizem que não é uma coisa que está sendo considerada para agora, né? Eles avaliam que essa queda foi importante, foi uma queda bastante robusta, fora da margem de erro e tal, mas que não é o caso de trocar, até porque as alternativas que existem também não são tão viáveis assim, não são tão robustas. Tem gente que fala, inclusive, assim. do Rogério Marinho, né, como um possível candidato. Ele que hoje é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, senador da República, nordestino. Você acha que poderia ser um nome que talvez que não, encaixasse assim, ou não? Ninguém conhece o Rogério Marinho. Todo respeito ao Rogério Marinho. O senhor é desconhecido no Brasil. Se eu for lá no Largo da Batata, onde o Datafolha faz as pesquisas eleitorais, ninguém nunca ouviu falar sobre o Rogério Marinho. E assim, como é que você vai abrir mão de uma pessoa que tem o sangue Bolsonaro, tem o sobrenome, né? Por uma pessoa de um estado pequeno, assim, relativamente desconhecida do ponto de vista da política nacional. Eu acho bastante improvável que isso aconteça, né?